E parece que o Putin está utilizando uma nova estratégia de combate. Aliás, depois que a Rússia trocou seu comandante, carinhosamente apelidado de General Armagedon, as coisas mudaram um pouco. Para você ter uma ideia, a Rússia já mandou os cidadãos da cidade de Kherson evacuarem. Logo depois disso, o próprio Volodymyr Zelensky veio a público revelar que os planos do Putin para essa região podem ser simplesmente devastadores. Bom, eu já queria começar aqui com uma informação no mínimo interessante que saiu aí recentemente. Segundo os jornais italianos, o ex-primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, eu acho que é assim que fala, né? Teve um áudio vazado de uma suposta conversa onde ele menciona sua velha amizade com o Putin. Creio eu que nessas alturas do campeonato todo mundo já deve saber que a Itália está do lado da Europa, né? Porém, nesse áudio vazado, o ex-primeiro-ministro deixa bem claro a ligação que ele tem com o Putin e agradece o presente que ele recebeu, que no caso foram aproximadamente 20 garrafas de vodka e uma carta muito doce em seu aniversário, isso segundo ele, né? Além do mais, o Berlusconi também revelou algumas coisas bem interessantes, como por exemplo a própria posição que ele tem perante a esse conflito. Segundo ele, o único culpado nessa história toda é o próprio país que foi invadido e não a Rússia. Fora isso, ele também chegou a revelar que o Putin estava sofrendo uma pressão interna lá na Rússia e por isso foi meio que obrigado a declarar essa operação militar especial. A princípio, essa operação aí era para durar apenas 2 semanas. O plano era enviar os militares a Kiev, derrubar o presidente e dominar as áreas com o apoio de uma parte da população, já que nos planos eles já sabiam que nem todos seriam a favor disso. Porém, segundo Berlusconi, quando Putin realizou essa operação militar especial, ele não esperava que seu adversário recebesse tanto apoio e tantos equipamentos militares do Ocidente. Além disso, a resistência que ele encontrou nos locais invadidos foi muito maior do que ele imaginava. Isso fez com que esse conflito passasse de 2 semanas para quase 8 meses. Aliás, 8 meses que a gente completou, né? Porque até agora esse problema ainda não acabou e parece estar bem longe do fim. Para completar, ele disse que para ele simplesmente não há possibilidade de um acordo de paz entre as duas partes. Vale lembrar que tudo isso que eu estou te falando faz parte de um suposto áudio vazado de uma conversa do ex-primeiro-ministro italiano. Quem teve acesso à fonte dessas informações foi o jornal La Presse, eu acho que é assim que fala, né? Em sua defesa, o Berlusconi não negou sua amizade com o Putin, mas disse que todas as falas do suposto áudio vazado foram tiradas de contexto. Será que nos próximos meses poderemos ver a Itália mudando seu posicionamento em relação a esse conflito? Bom, na situação que o mundo se encontra hoje, eu não duvido mais de nada. E voltando para o centro de todo esse problema, a gente teve algumas declarações aí bem preocupantes, digamos assim. A primeira delas foi o Putin estabelecendo a lei marcial nas regiões anexadas. Basicamente, quando se instaura uma lei marcial, os militares têm total poder para fazer o que eles bem entenderem. Isso de certa forma daria muito mais liberdade para as tropas russas atuarem nessas regiões. Porém, aconteceu uma coisa bem interessante e que revela pra gente que os planos do Putin dentro desse conflito está mudando aos poucos. Uma das primeiras mudanças perceptíveis que a gente teve e que inclusive eu cheguei a mencionar aqui no canal com antecedência foi justamente essa questão dos ataques aéreos e de longas distâncias. Com certeza a Rússia deve ter percebido que não valia a pena tentar bater de frente lá, sendo que o pessoal estava apresentando grande resistência. Sabendo disso, eles resolveram dar uma recuada. Foi aí que se iniciou então os ataques com os famosos drones kamikazes. Aliás, até agora eu estava tentando entender aonde exatamente eles estavam jogando esses drones. Não é possível que eles estavam simplesmente explodindo tudo aleatoriamente, né? E foi aí que veio as respostas. Tudo indica que a estratégia que a Rússia está utilizando agora é a mesma que ela utilizou com a Europa. Para quem não sabe, a Europa é
é muito dependente do gás russo, que por sua vez era considerado a principal fonte de energia que eles tinham lá. Porém, nesse país que está sendo invadido aí, que eu não posso falar o nome, eles possuem outras formas de gerar energia, como por exemplo as usinas de energia nuclear. Por esse motivo, Putin está tomando esses locais e realizando ataques em massa à infraestrutura elétrica do país. Tanto é que uma boa parte dessa região já está sem eletricidade e ainda por cima sem água. Ou seja, a Rússia aparentemente abandonou aquela ideia de tentar ganhar as coisas no campo de batalha de forma direta e agora está focada em enfraquecer o país através dos recursos básicos, como por exemplo a eletricidade. E querendo ou não, nos dias de hoje, sem energia elétrica você não faz praticamente nada. Pensa comigo, o que você usa hoje aí no seu dia a dia que não precisa de eletricidade? Eu garanto que são pouquíssimas coisas, fora que tem a questão da água também, né? Como se não bastasse, tudo indica que a Rússia está pronta para tomar uma atitude catastrófica. Tudo começou com a evacuação da cidade de Kherson, e não é a evacuação das tropas russas não, é de todo mundo mesmo, população e militares. A princípio, quando eu vi isso na minha cabeça, passou a possibilidade do Putin estar se preparando para utilizar alguns de seus equipamentos Zen. Porém, aparentemente, os planos dele nesse momento são outros, igualmente destrutivos. Segundo Volodymyr Zelensky, na verdade o Putin estaria se preparando para explodir uma barragem que existe naquela região. Segundo ele, mais de 80 cidades e assentamentos estão na zona de inundação, e certamente isso seria um desastre histórico. Inclusive, aqui no Brasil mesmo, a gente teve um problema com barragem já, e presenciamos de perto o quão grave é essa situação. Realmente isso é uma coisa que a gente não deseja que aconteça com ninguém. Aliás, para você entender ainda melhor a gravidade desse problema aí, o Zelensky chegou a falar que os russos já plantaram explosivos na barragem, ou seja, já está tudo preparado. E caso isso realmente venha a acontecer, tal situação seria interpretada da mesma forma como se tivesse sido utilizado algum tipo de arma de destruição em massa ou química. Sendo assim, caso essa barragem realmente seja destruída e as regiões sejam inundadas, eles vão encarar isso como se fosse o uso de um equipamento N, por exemplo. Bom, pelo menos foi esse o pronunciamento do Zelensky, né? Porém, a versão contada pelos russos é um pouco diferente. Segundo eles, quem está planejando destruir essa barragem são os próprios militares do país invadido, ou seja, seria uma espécie de autossabotagem para colocar a culpa no inimigo. Apesar disso, nenhum dos dois lados apresentaram provas concretas em relação a essas ações. Até agora tudo está no campo especulativo, digamos assim. Bom, geralmente quando começa assim, de um querer acusar o outro, pode ver que alguma coisa tem aí no meio. Eu diria que a chance disso acontecer realmente é bem alta, já que a própria Rússia pediu para os civis evacuarem a região. À toa eles não iam falar isso, né? Sem contar também que a explosão dessa barragem representaria mais uma perda no setor energético para o país invadido. Lembrando que o inverno está chegando, e quanto menos energia eles tiverem, pior vão ser as coisas por lá. De qualquer forma, eu acho que já ficou claro essa mudança de estratégia por parte da Rússia. Primeiro eles tentaram bater de frente, viu que não deu muito certo, recuaram e agora estão simplesmente minando os recursos dos seus adversários. Com certeza, isso é uma das coisas que mais podem prejudicar um país. É só ver a situação que a Europa ficou. E olha que eles não entraram em nenhum conflito diretamente, hein? O fato é que a cada dia que passa, mais e mais países estão sendo convidados, digamos assim, a participarem desse conflito. E se você pensa que o Brasil vai ficar de fora dessa, você está muito enganado. Aliás, recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal explicando tudo isso. Para você conferir o que pode acontecer e muito mais, é só clicar no vídeo que está aparecendo na tela agora aí para você. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo logo a gente se vê novamente.